Boa noite, irmãos. Muito feliz de estar aqui mais uma vez, ver esses rostinhos bonitos. Elza e Maria, né? Felicidade de poder estar aqui hoje e poder perceber, né, esse ambiente de abraço e de que decidiram estar conosco, né? Muito feliz por isso. Deus possa continuar abençoando a vida de Elza e a vida de Maria, né? Muito carinho pela vida das irmãs, né? Muito carinho, Deus possa continuar ministrando graça e cuidando do coração, da vida, das emoções, de tudo quanto vocês precisarem. Também conte conosco. Bom, uma alegria de estar aqui hoje, né? Hoje eu fiquei assim confesso que eu tremi um pouquinho nas bases hoje. Confesso que quase eu não tremo nas bases, mas hoje foi diferente. É que Deus de fato quer falar comigo. Antes de falar com você aí do outro lado, online, na internet, quero dizer que você também é muito bem-vindo e que esta palavra também sirva para o seu coração, para a sua vida. Não sei de que forma você nos encontrou, mas que nessa noite também você participe da igreja que está na mesa que abençoa. Então que essa bênção alcance a nós aqui e alcance você que está aí do outro lado, de uma maneira está nos seguindo e está nos acompanhando, que também você seja muito, mas muito, muito, muito abençoado. Quero dizer que essa mesa aqui é muito especial, irmão. Qualquer mesa que tenha pessoas bacanas, que tenha algo para comer gostoso, que tenha uma companhia gostosa, ela é bacana mesmo. E mesa é lugar de bênção. Mas essa mesa aqui não é uma mesa qualquer hoje. Você está vindo aqui hoje aqui e vai se surpreender, porque é algo que hoje Deus tratou comigo e falou comigo, algo que eu sempre olhava para ela e talvez não percebia com tanta clareza o que hoje Deus falou e durante a semana comigo. Aqui há dois símbolos. Por isso, se eu tivesse de dar um tema para essa palavra, eu diria que a igreja diante da bênção da mesa. Se você é a igreja, você está diante da mesa da bênção do Senhor. Ela é para mim, ela é para você. E isso transpassa os tempos. Porque ela foi instituída lá em Êxodo 12. Então, de Êxodo 12 até aqui, imagine o tempo que passou. Nem é bom a gente imaginar, porque ele não vai fazer essa conta certa. Mas o importante é que eu e você hoje estamos aonde? Aqui. Então, se Deus trouxe você aqui hoje, Deus me trouxe aqui para falar isso, é porque Deus quer comunicar algo novo que envolve a igreja que está diante da bênção da mesa. Laís. Então já pega essa bênção, irmão, abre o seu coração. Irmã Alda querida, amada, abençoada. Abramos nosso coração, Valesca, Benedita, Isadora, Vagnão. Porque para ter uma mesa a gente tem que abrir muitas coisas, inclusive o nosso entendimento e saciarmos dela. É isso que o texto vai falar comigo, tem falado comigo, e eu tenho clara certeza do Espírito que vai também falar com você aqui e falar com você que também que nos acompanha aí. Então quero te convidar com toda gentileza possível, você abrir o seu smartphone, abrir a sua Bíblia de papel ou abrir o seu iFood não, depois, porque é uma mesa espiritual, irmão. Então abra a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 14.
Marcos 14, a partir do verso 12. Olha que taça chique. É porque tem uma mesa também aqui superior a ela, né, irmão? Marcos capítulo 14. Vamos ler o verso 12, depois vamos pular para o 22 e leremos 22, 23, 24 e 25. Primeiro, para a gente entender um pouco essa história dessa mesa que abençoa a sua igreja, a gente precisa entender o versículo 12 de Marcos 14. Amém, irmãos? Amém ou não? Como Marta falou, o privilégio de a gente não olha mais, até pode se quiser olhar para trás, né? Mas você pode olhar para frente, irmão, nunca mais olhe para trás. Isso é bom, né? Eu vou acompanhar aqui na minha versão, que eu amo, gosto muito dessa versão, e ela me acompanha já há um tempo. E diz assim, verso 12 de Marcos 14. 14, verso 12. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Diga, preparativos. Só aqui, desse lado. Preparativos. Pode melhorar? Preparativos. Aqui com Laís. Preparativos. Vamos lá? Pode melhorar? Só lá a mídia. Pode melhorar? Desse lado, preparativos. Também irmã Maria e irmã Elda puxou, estão tão ativas, né? Oh. 22 de 14 diz: enquanto comiam, aqui está a chave, irmão. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou, partiu e lhes deu, dizendo: toma isso, é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças. Pegou o cálice e deu graças. Pegou o pão e abençoou-o. Olha a ligação da chave. Pegou o pão e abençoou. Pegou o cálice e deu graças. E deu aos seus discípulos, e todos beberam deles. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue que lembra a aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Deus, obrigado por essa oportunidade, por essa abertura de graça, de podermos abrir a Tua palavra e poder entender um pouco dela. Sei que Tu habita num alto e santo lugar, mas sei também que habita no coração contrito e abatido, para vivificar o coração abatido e vivificar o coração contrito, Senhor. Que Teu Espírito continue fazendo isso nessa hora, aqui
e em qualquer lugar que esse culto estiver sendo transmitido para alguém também que precise que o Espírito o alcance ou a palavra o alimente, e que a mesa o abençoe. Que seja assim o Senhor da mesa, e que seja assim para a tua glória. Amém. O verso 12, irmãos, que lemos de Marcos 14, ele diz que no primeiro dia da festa dos pães asmos, quando fala que a bênção da mesa transpassa o tempo, ele também transpassa o sentido de que era lá e do que é hoje para nós. Quando a gente para e entende a festa dos pães asmos, a gente entende aqui que isso era algo em tradição dos judeus. Então, nesse momento, Marcos está retratando algo lá dos judeus, para trazer à memória algo para nós que transpassou o tempo. Chegou para mim, chegou para você que nos assiste, nos ouve, porque essa mesa hoje, além de transpassar o tempo, ela hoje traz outro sentido, um aprofundado sentido, não apenas esse que Marcos relata no verso 12, quando ele trata e fala da festa dos pães asmos, que era a festa dos pães asmos, era um Shabá. E entendendo melhor o processo, era Kiddush Shabá. O Kiddush era um momento de santificar-se. E o Shabá era parar, cessar, ou seja, parar para santificar esse momento onde a mesa era posta, mas não nesse sentido. Embora que o povo fazia orações, cantava-se, celebravam, porque o povo já entendia que a libertação de Israel se deu a partir de uma mesa, quando Moisés instituiu lá, quando Deus disse: olha, hoje eu vou instituir. Então a Páscoa significa libertação, passagem. É uma passagem que transpassa o tempo, transpassa o sentido, que não fica apenas no Kiddush Shabá. E disse: onde iremos fazer os preparativos. E os irmãos falaram isso muito bem. Irmão, quando a mesa está posta, a gente entende que é celebração, é gratidão, sim. Mas nós merecíamos isso? Assim, a mesa hoje nos traz celebração, nos dá entendimento também que mudou a nossa vida. Quantas das vezes a nossa vida não virou uma bagunça, seja de compreensão emocional, ou profissional, ou até mesmo o seu próprio quarto continua ainda uma bagunça, o meu. Ou a gente pode entender que o mundo, ele vai dizer que o mundo está uma bagunça. Então a mesa vem para tirar a bagunça. Tirou de Israel, dando consciência para Israel que havia no transpassado do tempo algo que foi forjado, Vagnão, para um sentido muito mais aprofundado, Jonatas. Não era parar apenas um dia para se santificar, mas largar o nosso corre-corre, largar a nossa bagunça, mas nos dá uma consciência de que hoje podemos ter consciência de que todos os dias
Rosângela, minha querida. Juan, meu filhão. Essa mesa está posta todos os dias. Talvez você chegou aqui, a mesa já estava arrumada e os preparativos já postos. Eu cheguei, os preparativos já estavam postos. Mas o que Marco quer nos dizer aqui, que quando essa mesa que abençoa a igreja de maneira abençoadora, ela já está pronta. Antes da eternidade, ou a partir da eternidade. Apocalipse 13:8 diz isso. Ou seja, a bênção de Deus sobre a nossa vida está além, ou veio já de antemão. Não é de ontem, não é de hoje. Porque não haverá mais preparativos mais para isso, simbolismo. Quando cantamos aqui, Tiago, eu sou casa. Eu sou o seu lar. Deus não vai mais ser lar e casa. Ou seja, eu não serei, eu já sou, pastora. O Espírito já habita em nós, Elza. Só temos que encher, ou deixá-lo transbordar, para que aquelas questões nossas, muitas das vezes, nos permitem de tirar a real visão de Deus da nossa vida. Mas o Espírito já está, ele não vai entrar. E o Tiago falou isso. Em Pentecoste, ele foi inaugurado a instituição de que tudo quanto Deus fez e preparou para nós, também já foi inaugurado. Então é motivo de a gente celebrar, pastora. É motivo da gente ter gratidão. Que quando lá eles paravam tudo para dar esse entendimento do que Dush Shabbat, o que trazia a bênção eram os elementos simbólicos do pão e do vinho, Marcela. Por isso, a igreja, diante da bênção da mesa, ela precisa reconhecer que não há mais preparativos a fazer, quando temos a consciência de que a mesa já nos abençoou antes da fundação do mundo. Paulo fala lá em Filipenses que Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, já nos abençoou com todas as bênçãos. Se Ele já abençoou, Jonatas, você vai dizer apenas: olha, eu tenho essa bênção. Eu, como igreja, reconheço que eu já sou abençoado. Eu já tenho a autoridade para também abençoar. Porque eu vou estar sempre diante da mesa que me abençoa. E você está aqui hoje, diante da mesa que te abençoa como igreja. Você faz parte já do corpo de Jesus? Você já é linkado nessa conexão, no qual a bênção traz para você, conectar você a uma bênção que talvez você não merecia, nem eu. Mas antes mesmo, o Senhor disse, ela já foi instituída. Como Deus disse lá em Gênesis 1:31, e Deus disse, e tudo que eu fiz é muito bom. Tudo que Deus já fez, Ele disse, é muito bom.
Então a gente sai de lá, transpassa o tempo, Marcos conta essa história no sentido judaico, mas para nos fazer entender como igreja que essa bênção hoje traz um simbolismo muito mais aprofundado para nós. A igreja, diante da bênção da mesa, além de reconhecer que não tem mais preparativo, verso 22, o que ela vai reconhecer? Diz assim o 22, enquanto comiam. Gostou do foi aquele macarrão, irmão? Quem não vê naquele macarrão aqui foi perdido. Porque a gente achou aquele macarrão aqui maravilhoso. É como se Jesus estivesse naquela exato momento do macarrão e falasse assim, olha, igreja, é isso, é desse jeito, eu quero vocês assim, e dessa forma, comendo, e quando comiam, se comiam não é só eu, comiam é todos. Então o sentido da igreja que está diante da mesa que abençoa, ela entende que todos estão comendo. E quando todos estiverem comendo, aí vem a chave. Querido visitante, querida visitante que você vem aqui hoje, Deus te convida a comer conosco. E enquanto comiam, irmã Alda, Jesus disse, pegou um pão e abençoou, ou seja, quando nós estamos no processo de comer da comunhão, a gente lembra lá do Salmo 33, quão bom e quão suave é que os irmãos estejam em a bênção, a favor, a celebração, a gratidão, é onde Deus vai liberar para mim e para você a bênção, irmão. E isso é para toda a igreja, no sentido único. Comiam, a igreja comia, todos comiam, e enquanto comiam, Isadora, a bênção como se Jesus estivesse dizendo, olha, é isso mesmo, querem ser igreja? Comam junto. Querem ser igreja? Vivam mesmo a comunhão, porque ela é boa, ela é abençoadora. Para que viver uma outra coisa? O mundo já tem muitos problemas, já dificultam tanto para mim e para você. Então, vivam mesmo a comunhão. E a igreja aqui diante da bênção, a igreja diante da mesa da bênção reconhece também, 23, diz assim, a seguir, ou seja, continuando, tomou Jesus de novo. Como é que Jesus gostava de mesa, irmã Elza? Irmã Alda, Jesus gostava de mesa, irmã Alda. A seguir, continuando, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, então o que Israel tinha de celebração, de libertação da saída do Egito, hoje a gente entende que nós fomos libertos, então haja celebração, haja gratidão, porque nós estamos diante da mesa do Senhor. E é Jesus que está aqui, servindo a gente como mesa, ou com uma vasta mesa, com um simbolismo
da mesa que traz o pão e vinho, que no sentido do Shabá eram os elementos que abençoavam. Hoje ele é o próprio pão e o próprio vinho. Por isso a bênção foi forjada, a bênção foi aprofundada. E eu, como igreja, estou reconhecendo isso. Você, meu irmão, como igreja, reconhece isso. E quem reconhece isso, sai daqui cheio, farto, abençoado, celebrativo, com gratidão no coração, dizer: olha, olhando para trás, eu não percebo mais do que eu vivi, mas na minha frente há um horizonte, porque eu estou como igreja diante da mesa que abençoa. Segui tomou Jesus um cálice, tendo dado graças. E era simples assim, pegava um pão e dava graças. Pega um pão, dava graças, e a coisa acontecia. A igreja, diante da bênção da mesa, reconhece. Verso 25. Embora o 24 tenha um detalhe importante para a igreja, para mim e para você. O 24 ele traz um destaque importante quando diz assim: então lhes disse, isso é o meu sangue, sangue da aliança. Ou seja, lembre que o sangue tem conexão com a nossa aliança, que o meu sangue tem conexão com você. Ele vai para o 25, ora, agora vocês entendam que a igreja está diante da bênção da mesa. O 25 diz: em verdade eu vos digo que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo no reino de Deus. Jesus está dizendo: olha, se isso já é bom, se essa mesa que preparamos já foi boa, já foi abençoadora, celebrativa, teve gratidão, imagine após a que virá. A igreja reconhece a bênção é ter a consciência de gratidão, e que é para todos, irmãos. Igreja, ela vive num ciclo operacional de unidade uns para com os outros. É os ministérios tomando consciência de que nós de fato somos um. Ninguém é melhor, ninguém é pior, ninguém é maior, ninguém é menor. Porque na mesa de Jesus todos nós somos do mesmo reino. Então não pense que você não é nada, também nem pense que você é tudo. Pense que você, Laís, faz parte. E fazendo parte, você já está, já é e será abençoado. E eu levo isso para a vida. É difícil? É, irmãos. Mas toda vez que você vê uma mesa com pão ou com café, possa ser isso, lembre, olha, eu estou diante de uma mesa e eu ouvi algo sobre mesa. E diante da mesa alguém pode vir me servir, e é esse que tem me servido por longo da minha vida, não tem me abandonado.
Então, a consciência de uma igreja que está diante da mesa da bênção. E a igreja que tem consciência da gratidão, de que todos estão no mesmo ritmo, na mesma caminhada, na mesma consciência, compreendendo que precisam chegar juntos. Porque juntos todos são, serão e continuarão sendo abençoados. É o que está dizendo clara a palavra para mim e para você. Esteja sempre disposto, feliz, celebrando, com gratidão, e lembra que essa mesa transpassou os tempos e trouxe um sentido muito mais aprofundado. O simbolismo lá do Kiddush do Shabá não é apenas o pão e o vinho. Hoje o sentido é muito mais que isso. É você dizer, olha, como igreja, esse pão e esse vinho já está aqui, faz parte de mim. Como Jesus disse, aquele que não comeu meu pão e tomar do meu cálice, ele não está comigo, ele não tem prazer em mim, ele não me quer. Mas nós, com uma consciência de igreja, podemos dizer, Senhor, é essa mesa que queremos. O fruto da videira, irmãos. O fruto da videira. É o simbolismo da alegria, da celebração, da gratidão, da justiça, da bondade, do amor, da inclusão. É o que a mesa diz para mim e para você. Como diz lá em Efésios, capítulo 2:10. Porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, no qual Deus, de antemão, não está à frente, de antemão está atrás da sua existência, atrás daquilo que você não era. Deus fez de antemão. Você não existia, querido. Eu não existia. Mas Deus de antemão preparou para que nós andássemos por ela. Andar por ela, Benedita. Andar por ela é dizer, olha, o mar já está aberto e eu estou andando por ele, porque eu já estou sentindo a mesa e os símbolos na pessoa de Jesus, já me dando força, me abençoando e seguindo. E o fruto da videira não tem nada a ver com salvação, mas é o fruto da graça. Esse de antemão Deus preparou como obras para que eu e você passe, ande, caminhe por elas. O que tem impedido de você caminhar por elas? O que tem me impedido de caminhar por ela? Qual tem sido o meu obstáculo? Qual tem sido a minha parede? Mas hoje Deus abre uma porta.
uma porta de entendimento e de consciência que diz: olha, a instituição de todas as coisas que foram prontas para você, tome posse. Porque a mesa está diante de vocês. E uma igreja, diante da bênção da mesa, reconhece tudo isso que Deus falou a mim e falou ao seu coração. Que como igreja possamos olhar e perceber que nós estamos diante da mesa da bênção, onde o simbolismo lá do Kiddush Shabbat era o pão. A tradução para mim e para você hoje é o próprio Jesus na mesa conosco. Não somente hoje. Mesmo que eu pare a minha semana, ou que a minha semana não pare, né? Não pode parar. Mas a minha consciência é que mesmo não parando, eu tenho essa consciência. Que é boa, que é santa e que é agradável. Que não tem mais a ver com Moisés, mas tem a ver com Jesus. E Jesus para a minha vida e para a sua é suficiente para que essa mesa arrume a nossa bagunça e nos permita no nosso corre-corre entender que como igreja nós estamos diante da mesa que nos abençoa. Que Deus me abençoe. E ao participar desse cálice, desse pão, sinta-se abençoado, abençoada, fortalecida, amparada, justificada e cheia de Deus e do seu Espírito, para hoje e até quando Deus permitir. Deus abençoe as nossas vidas aqui. Deus abençoe a sua vida aí. Que você também possa experimentar a cada dia da mesa do Senhor, porque você também, como igreja, é muito especial. Deus nos abençoe. Amém. Pastora.